Escrito logo após a inauguração do Monumento do Cristo Redentor, este texto é o registro das divagações de Heitor sobre o futuro de sua obra-prima. Ele tem consciência de que o trabalho realizado extrapolará o seu tempo, que terá conhecimento histórico e estará entre os grandes feitos arquitetônicos. Como quem olha pelos ombros, vai relembrando as agruras versus os amparos sociais, morais e, por que não dizer, espirituais vivenciados em todo o processo. A primeira visão premonitória do Padre Boss, o questionamento constitucional sobre a execução da construção e o apoio recebido em contraponto. A minuciosa pesquisa dedicada a cada parte da estátua e do resultado obtido. Os grandes parceiros selecionados minuciosamente e que aplicaram o máximo de esmero e talento em suas inestimáveis participações. É um texto apaixonado, um registro de alguém que tem a real dimensão do largo caminho percorrido para atingir o objetivo final de erguer um monumento ímpar que será conhecido por inúmeras gerações, uma obra que ficará para a posteridade. Reminiscências do futuro. Desde os tempos mais remotos, cuidou a humanidade de comemorar feitos notáveis de seus heróis e de registrar ideias dominantes na época, erigindo grandes obeliscos, colunas, estátuas e monumentais edifícios, legando assim à posteridade marcos históricos da mais significativa expressão de acontecimentos decorridos. Com muita propriedade é, pois, sob este ponto de vista, a arquitetura definitiva como sendo a história dos povos escrita pelos monumentos. Muitos destes ainda hoje perduram em sua estrutura primitiva. Outros foram destruídos por devastações de toda sorte, ficando alguns elementos apenas alguns fragmentos que permitem, entretanto, julgar-se de sua feitoria antiga, e de outros, finalmente, só temos conhecimento pela narração de historiadores. Natural seria que os mais antigos fossem os que sobrevivessem maiores danos. Entretanto, assim não é devido a outros fatores que intervêm. Enquanto permanecem no Egito formidáveis pirâmides, esfinges e colossos construídos e talhados em granito, monumentos de menor antiguidade, como o famoso Colosso de Rhodes, desapareceram completamente. Das maravilhas, uma das 7 foi do mundo. Esse colosso que não resistiu, porém, a terremotos sobrevindo de cerca de 70 anos após ser construído. Os exemplos dos colossos de Memnon, de Rhodes, não podiam deixar de sugerir e incitar os gregos e demais povos do Oriente e do Ocidente à construção de estátuas monumentais. Fídias constrói a famosa Minerva e o célebre Júpiter Olímpico, estátuas de cerca de 13 metros de altura, nelas empregando metais preciosos como o ouro e o marfim. Zenodoro edifica em Roma a estátua monumental de Nero. Na Idade Média, são ainda notáveis as dimensões dos São Cristóvãos construídos à entrada de diversas igrejas. É preciso, porém, chegarmos a tempos mais modernos para vermos de novo a ereção de estátuas de grandes dimensões. Na Vila Pratolino, perto de Florença, vêem-se os Apeninos, grandiosa escultura em pedra de João de Bolonha. Armínios, na Westfália, eleva-se com 20 metros no cume de Grothenberg. Na França, entre outras estátuas monumentais, conta-se a Vierge de Puy ou Notre-Dame de France, com 16 metros, fundida em bronze, com canhões conquistados pela Rússia na Guerra da Crimeia. Não muito distante desta, há a de São José, em Espali, com 15 metros, construída pela casa Rennebic, especialista em obras de cimento armado, que demonstrou com tão notável trabalho a possibilidade deste material tomar lugar apreciável no domínio da arte. Bem conhecida é, em Arona, à margem do Lago Maggiore, a estátua de São Carlos Borromeu, construída com chapas de cobre, marteladas e estrutura interna de alvenaria, obra de bela execução. Porém, a mais notável no gênero, até agora realizada por suas grandes dimensões, é a Estátua da Liberdade, no Porto de Nova York, concepção e escultura de Bartholdi, grande estatuário francês do século XIX. 10 anos de trabalhos prosseguidos sem interrupção foram necessários para que surgisse a liberdade iluminando o mundo. Agora é a nossa vez.
Não seria difícil, em cada um desses monumentos, encontrar com clareza sua significação própria e as ideias que desejaram os seus autores representar. Assim também foi e será hoje. Coube a um missionário lazarista a primazia da ideia de erigir-se uma estátua do Cristo no alto do Corcovado. Ao transpor pela primeira vez a nossa barra, maravilhado pela majestade de nossa baía, opulência de nossa vegetação e imponência de nossas montanhas, exclama o padre Boss ao avistar o Corcovado. Que belo pedestal para a estátua a Nosso Senhor! As circunstâncias o levaram a ser capelão do Colégio Imaculada Conceição, em Botafogo, de onde esse pico se apresenta sob a melhor forma de pedestal. Desde então, nunca mais este nobre ideal o abandonou. Vendo que os anos se passam sem a realização deste voto caro, lança ele à posteridade o seguinte brado: Ó Corcovado, lá se ergue o gigante de pedra, alcantilado, altaneiro e triste, como que interrogando o horizonte imenso. Quando virá? Há tantos séculos espero. Sim, aqui está o pedestal único no mundo. Quando vem a estátua como eu, colossal, imagem de quem me fez. Ai, Brasil amado, que deixaste passar a data mágica do grande jubileu. Jubileu 2 vezes para ti, 1900. Acorda depressa, levanta naquele cume sublime a imagem de Jesus Salvador. Lá vai o meu humilde brado. Deus lhe proporcione eco por todo o Brasil, até realizar-se esse voto que pesaroso a campa levarei. É bem caída aqui que me parece a minha súplica. Nem todos, por causas diversas, lerão o livro,